Olá, tudo bem? Eu sou a Diana e me coube o papel hoje de intermediar a conversa com esses dois super professores, né, sobre Ashtanga Yoga. São dois professores que dispensam apresentações, né? A gente tem aqui a Cacá e o Lucas, né? E depois eles vão falar um pouquinho mais sobre a trajetória e história deles dentro do método. Mas antes eu queria quebrar um pouquinho o protocolo e fazer uma pergunta pessoal para o Lucas. Porque, só para contextualizar, está acontecendo o aniversário de 12 anos da escola, né? E o Lucas está aqui para participar do evento, né? Ensinando aqui a gente, né? Esse grupo grande de alunos que se formou. E eu cheguei hoje de Garopaba, é meu primeiro dia praticando, eles estão desde segunda-feira, hoje é quinta. E eu cheguei 10 para 6 da manhã no Shala, achando que eu estava arrasando, e o Shala já estava cheio, né? E o Lucas ficou lá a manhã inteira, 5 horas, ajustando, ensinando. E, além disso, a Cacá daí já colocou ele nessa segunda missão de um podcast, né? A pergunta é, Lucas, como que é ser amigo da Cacá? Porque, assim, tipo, é amor, é amizade, é amor ao método, ou é ser um pouquinho doidinho também e, tipo, entrar no embalo? Cacá sempre me coloca em algumas situações. Só um parênteses, ele mal saiu pra usar o toalete, não comeu, mal se hidratou e tá aqui direto, desde as 5:30 da manhã. Mas em minha defesa, eu cogitei cancelar, porque eu achei que ia ficar muito. E ele falou, não, vamos. Ah, então ele é doidinho igual. Pronto. Então... Junta um capricorniano viciado em trabalho com uma que com certeza tem alguma coisa em Capricórnio, dá nisso. Ah, tu é capricorniano mesmo, porque eu chutei. Uhum. Olha só, interessante, tá bom. Mas enfim, então é isso. Tá tudo certo, é isso. Junta... É fazer o que tem que fazer. Perfeito, lindo. Então é isso. Então, acho que seria legal a gente falar um pouquinho, né, de onde começou a história de vocês no Ashtanga, há quanto tempo que já dura esse relacionamento e qual é essa relação, né, com esse método que a gente aprecia tanto. Acho que o Lucas tem uma história bem legal no Shala mesmo, né? Se a gente for pensar no que está acontecendo agora e o motivo de ele estar aqui com a gente hoje é bem simbólico, porque acho que você já está com a gente há muitos anos, né? 10 assim, anos, desde... 10 anos. A primeira vez que eu vim foi em 2014. Acho que em abril de 2014. Eu tinha nem 2 anos na escola ainda. Né? E eu acho que tu viveu todas as reformas, as obras. Se ele puxar nesse telefone dele, deve ter, tipo, fotos de... Eu lembro que até hoje tem uma foto que a gente não se conhecia e, por acaso, a gente estava fazendo um workshop que estava tendo na escola e a gente praticou lado a lado. Então, todas as fotos a gente estava sincronizado na mesma postura. Né? E aí eu lembro que tinha um monte de gente que ficava tirando foto da gente praticando lado a lado. E olha, só que eu tava hospedado na Nena, e aí eu soube que ela era a Cacá. E aí começou a nossa amizade. Né? Que legal. E acho que você já veio... Nossa, quantas vezes você já veio? Você já veio muitas vezes diferentes. Muitas vezes. Eu acho que as 3, 4 primeiras foi para fazer o workshop na escola e depois para dar aula. E há quantos anos tu pratica, Lucas? Yoga desde 2007, 17 anos. E Ashtanga vai fazer 12 anos. 12 anos. Só de Ashtanga e Yoga no geral, 17 anos. Já viu bastante coisa acontecendo, né? E tu, Cacá, quantos anos? Gente, vamos pensar. Eu comecei a praticar com 20 para 21. E aí eu devo ter levado alguns anos ali para engrenar, né? No método direitinho. Mas eu basicamente comecei com Ashtanga, assim. Eu fiz 6 meses nos Estados Unidos, na academia. E aí logo em seguida... Aí eu fiz depois mais uns 6 meses... um pouco de Ashtanga, um pouco de outra coisa, porque também não entendia a diferença de método, e de repente me deu aquela assim, eu gosto desse aqui. Mas era outro sistema, né? Era aquele sistema de aula guiada, a gente tá falando de muitos anos atrás, né? Quase 20 anos atrás. Então, era um sistema de aula guiada e tal. Eu fazia todo dia, porque eu gostava, né? Todo dia, de segunda a sexta, a escola estava aberta, tinha aquele horário disponível, eu fazia. Mas eu não tinha uma noção, assim, acho que o sistema mais, a prática pessoal, essas coisas, eu fui, acho que
Eu acho que eu fui construir isso depois de uns anos, assim, talvez uns 15, 16 anos. Que 15 estabeleceu, anos. Assim mesmo, sabe? Uhum. Não, entendi que é assim, entendi que existe a prática pessoal, entendi o que é uma prática pessoal, sabe? Essa relação veio depois de um tempo mesmo. Muito bom. E eu imagino que 12 anos, 15 anos, né, tenha passado por vários processos dentro da prática de amadurecimento, né? E quando a gente tá ali nos primeiros anos de prática, a gente tem uma visão da prática, a gente se relaciona com a prática de uma forma, e mais pra frente eu acho que muda muito, né? E como tem sido a relação de vocês com a prática ao longo dos anos? Em que estágio estamos, né? Depois de 12 anos, depois de 15 anos? Como é a relação com a prática hoje em dia? Como é que você se mantém avançando dentro da prática, desenvolvendo outras coisas também que o Ashtanga Yoga traz pra gente? Bom, eu penso que eu, por exemplo, não tenho expectativa nenhuma com a prática de asana em si, né? Eu deixo as coisas acontecerem no tempo delas acontecerem, né? Tipo, nunca tive pretensão de terminar a primeira série, segunda série, terceira. Na verdade, nem achava que seria capaz um dia, porque eu não tinha um corpo fácil, né? Meu corpo era um corpo mais duro, assim, né? Eu acho que estava intoxicado, talvez. E hoje em dia, eu acho que o meu motivo para praticar, para continuar praticando, enfim, acordando de madrugada e ter uma prática dessa intensidade, para poder dar aula, né? Então, eu acho que eu amadureci como professor e amadureci como praticante. Eu sou muito mais suave hoje em dia do que eu era, né? E porque eu vejo que o asana, por si só, não é a resposta de tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu tento pensar na prática como, se não foi hoje que aconteceu a postura, talvez tenha amanhã e talvez não, sabe? Talvez amanhã não aconteça, talvez ela nunca mais aconteça. Mas eu vejo, eu não tenho essa questão com a prática de tipo, de uma relação de, eu tenho que fazer tal coisa, né? E às vezes, quando você tem uma prática mais avançada, de longo tempo, e você começa a perceber que, cara, isso aqui muito provavelmente não vai ser o caminho da minha iluminação, né? Então, eu não me coloco na obrigação de ter que fazer tudo. Isso já tira um pouco do peso que ela possa ter, sabe? Desse martírio que possa ser uma prática de asana tão avançada, né? E isso, avançada, eu digo, quem está começando a primeira série é avançada, né? Ou seja, o seu ponto onde você está indo é avançado, porque tem é uma progressão de posturas que você vai acontecendo. Então, o Ashtanga tem isso de interessante, né? Ela sempre vai ser uma prática avançada, porque ela não te deixa no lugar comum, né? Quando você acha que chegou no ponto, agora tô... Aí vem o professor e fala, próxima postura, aí, né? Então, mas eu tiro o peso de você... Eu não sou obrigado, né? Só que você vai lá e faz, porque de alguma maneira ela mexe comigo, né? É uma prática que mexe muito comigo, e a coisa que eu mais gosto de fazer é dar aula. E aí, para poder dar aula, eu tenho que praticar. Então, isso o meu sustento é esse, né? Só que eu sei que não vai ser eterno em relação ao que o corpo pode fazer. Então, eu já tenho uma relação quase como fosse um pouco de desapego, assim, sabe? Não sei, amanhã talvez eu faça, talvez eu não faça, em termos de performance física, sabe? Então, acho que é uma relação bem mais saudável, assim. Aliás, nunca não foi saudável no meu caso. Mas eu acho que agora é muito mais leve, sabe? Tem tanta coisa para falar sobre isso, né? Eu acho que tem duas coisas que são bem relevantes nessa pergunta e complementando com a tua fala, no meu caso em específico, quando eu entrei no Ashtanga e eu comecei a fazer todo dia, entendi essa coisa da prática pessoal que a gente falou anteriormente, eu já vinha estudando Vedanta, cantos, isso já era completamente inconsciente, mas isso já era uma coisa muito estabelecida em mim, assim. Eu comecei
sei lá, comecei a estudar com a Glória muito antes de ir para Mysore pela primeira vez, por exemplo, né? De forma presencial. Então, assim, eu já tinha um corpo de conhecimento quando eu comecei a praticar asana. E uma informação até negativa a respeito de asana que vinha daquele lugar, né? Tipo, um pouco preconceituosa, um pouco, tipo assim, de desleixo. Tinha muito isso, assim. Eu vivia muito teve momentos de sofrer preconceito, de entrar na roda e não abrirem a roda para mim sentar, porque eu era praticante de Ashtanga e nem praticava Ashtanga naquela época ainda. Era aquelas aulas guiadas meio, né, fora do sistema. Mas o que acontece é que, assim, eu nunca tive a tendência de ser muito, tipo, neurótica. A gente pode usar N palavras. Neurótica, obcecada, focada em asana. Porque eu acho que eu tinha aquele outro lado que era muito forte. Né? Então, e também tinha o plus que eu era atleta. Minhas coxas eram desse tamanho e eu era muito dura. Tipo, cara, eu era um horror, assim. Eu não conseguia fazer nada. Nada, nível de primeira série, assim, eu levei muito tempo pra conseguir sair dali, assim. Então, eu meio que curtia aquilo, assim, sabe? Aquela dureza toda, eu não... E também curtia porque depois eu queria sair pra correr. Então, assim, eu não podia forçar aquilo ali, porque se eu forçasse ali, eu não corria depois. E correr era a minha prioridade. No sentido de... Prioridade no sentido de, assim, aquilo que fisicamente me dava e a prática parece que mentalmente me baixava. Mas o que me dava uma sensação física muito profunda era correr, nadar, pedalar, né? Então, assim, a prática era um complemento para aqueles estudos e para aquela coisa toda. Então, assim, eu não era muito de forçar, de querer muita coisa. E até o querer muita coisa, querer avançar. Primeiro que naquela época ninguém era avançado. Né? Assim, segunda série era quem tinha condição financeira para ir para os Estados Unidos, estrutura para trazer um cardzinho com umas fotinhos, porque ninguém tinha informação nenhuma, ninguém sabia o que era, de fato. Era então, raro assim, ver alguém fazendo segunda série. Não tinha, não existia. Era assim, dropback, então, era assim, alguém fazia o dropback, era o rei, assim, não tinha. Então, assim, não tinha esse apelo nunca nunca me foi estimulado de forma externa e nem interna, né? Então, só que houve um momento em que eu já estava dando aula, de repente eu vi assim, tipo, caraca, eu tô ficando para trás, né? E aí foi um momento muito difícil para mim, da prática, assim, porque eu comecei, tipo, a ver assim, tá, todo mundo foi indo e assim, aqueles pés atrás da cabeça era uma coisa que não ia acontecer para mim nunca, sabe? Nunca. Aquilo não tinha, né? E quem tá comigo desde aquela época tá ligado quanto eu vivi anos para aquilo acontecer, sabe? E para não acontecer mais hoje, ter que lidar com isso, ou acontece dias sim, dia não e tal. Mas o que é muito legal é que, assim, ao mesmo tempo que eu não tive esse apelo, eu não tive esse estímulo, mas houve um momento em que eu me senti numa certa obrigação de avançar e de sair do lugar e era muito conflituoso, porque eu praticava sozinha e eu não via necessidade daquilo, e daí eu me machucava e eu tinha dor e eu me frustrava, mas eu ficava ali, né? Nada mudava na minha vida, eu não alcançava a postura, mas também não cogitava não fazer, mas também não queria parar, mas também não necessariamente queria avançar, né? Era uma coisa meio doida, assim. E eu lembro muito de uma coisa que aconteceu em Mysore, isso pra mim, assim, é uma dos meus highlights de Mysore, foi uma temporada que Mysore só tem estrangeiro, né? E foi a primeira vez que eu vi um indiano praticar. E aí tinham 2 indianos, né? Era o Suvir e o outro... Esqueci o nome dele. Não. Enfim. E o Suvir, assim, ó... Foi naquela temporada que o Charat mandou ele pra guiada da segunda série, né? E eu já tava na guiada da segunda série me matando no Ekapada. Não me matando, mas assim, tipo, não acontecia.
E eu parava ali, e era até legal, porque eu aprendi a gostar da aula guiada em março, porque eu fazia só até capada. Então, eu adorava aquilo, né? Maravilhoso. Prática curta. É curtinho, então era maravilhoso, né? E aí, quando ele ganhou, que ele, na primeira aula guiada dele, terminou a aula guiada, a gente foi correndo, tipo, tá, vamos tomar banho rápido, vamos tomar café da manhã pra ver o que o Subi vai falar, né? E aí, chegou eu e ele, primeiro. E aí, a gente sentou, veio uma pessoa, na época de Santocha, entrou e falou, nossa, e aí, como é que foi e tal? Dele, foi legal. E aí, ele, indiano, né? Ele é indiano. Uhum. E aí, ele, foi legal, né? Daí, e aí, como foi a capada? E ele, pô, é difícil, né? É difícil, mas tá, tudo bem. Daí, aí, a pessoa foi embora. Daqui a pouco entrou mais um. E aí, como foi a guiada? E a mesma história. Daí, de repente, assim, acho que foi umas 3, 4 pessoas falaram sobre isso. E aí, deu um silêncio, ele olhou pra mim e falou assim, mas como as pessoas se importam, né? Pra piorar, veio mais um e começou a dar dicas de como ele tinha que fazer pra abrir o quadril antes da aula guiada para chegar com o quadril mais aberto e ganhar prova. Obviamente. Óbvio, Né? claro, né? E aí a pessoa foi embora. Não, daí ele olhou para a pessoa e falou assim: desculpa, eu não tô entendendo a tua proposta. Daí o cara falou para ele: não, antes da aula guiada, você acorda mais cedo e você faz exercício. Mostrou todos aqueles exercícios de quadril que a gente faz, né? Lindamente. Todos aqueles. E daí Aí o cara foi embora, ele olhou pra mim e falou assim, eu não vou fazer isso, só se o Charati me mandar fazer. O dia que eu tiver que fazer essa postura, eu vou fazer? Uhum. Eu não tô entendendo porque as pessoas estão tão preocupadas com essa postura, e com a minha vida, e com a minha prática. Né? Aquilo pra mim foi muito forte, porque eu falei, ele não tá nem aí, né? Ele não tá nem aí. É uma relação cultural diferente. Completamente. Né? Isso me relaxou muito, sabe? Com relação a... E até me colocou num lugar de entender que talvez a minha história fosse aquela ali, que eu ficasse ali para sempre, nunca mais, né? Eis que outras coisas aconteceram. Né? Depois eu consegui fazer capada. Duipada nunca foi lindo, mas eu tenho um baita orgulho do meu duipada, porque um dia eu consegui fazer. E depois que eu fiz Karandavasana, veja que interessante isso, gente. Naquele momento, até o Karandavasana, eu queria. E eu me frustrava, e eu tinha expectativa. Foi uma fase da minha prática, eu tinha coisas que nunca tinha acontecido em nenhum outro momento, mas eu tinha todas essas emoções. Uhum. Quando eu consegui fazer Karandavasana, eu falei, cara, a gente consegue qualquer coisa que a gente quiser. Se a gente se disponibilizar para isso. Uhum. E aí a Paradasana perdeu a graça de novo. Isso dissolveu, sabe? Essas emoções, elas se dissolveram e me foi perdendo a graça, sabe? Não a graça, claro, não é que não eu gosto, tenho me sinto super bem fazendo, mas assim, essa coisa de conquistar mais um, não é conquistar mais um, é o que eu vou fazer ao redor da minha vida em prol desse mais um, sabe? Uhum. Nunca mais foi pelo asana, mas sempre pelo contexto da minha vida, né? Tanto que eu te perguntei se chegou a primeira coisa que eu falei, mas eu preciso mesmo fazer a terceira série? Eu não quero, tô fazendo outras coisas, né? Que tá gostoso. E a minha prática tá presente, tá legal, eu tô numa fase ótima, não quero nem reclamar. Então, assim, é doido, porque os anos, no fim, a gente passa todo mundo passa pelo mesmo processo de formas diferentes, né? Uhum. Todo mundo tem as suas questões em algum momento, assim. Mas é legal isso, porque, tipo, são anos de prática que vai trazer o discernimento de você saber o que... Mas por que isso? Por que eu tenho que... Pra que isso, né? E é exatamente essa questão, né? Esse é um discernimento de, tipo... Eu não faço asana pelo próximo asana. Eu faço asana porque o que aquilo vai responder na minha vida, né? Uhum. Tipo, por exemplo, essa questão da terceira série, o que muda? Alguns alunos já perguntaram, o que muda o que a terceira série te traz? Acho que traz um poder de decisão muito grande, né? Porque é aquela questão de sustentar essa prática. É uma decisão.
Tô disposto a isso, né? Porque Sim. você vai ter que abrir mão de muita coisa na sua vida que talvez você goste, e aí você pode ter tudo. Então, se você quer ter uma prática avançada, enfim, e levar ela de uma maneira saudável, você vai ter que Sim, cada escolha é olhar uma a sua vida renúncia, toda, né? né? E, Exato, e esse negócio do abrir mão é muito interessante também, porque uma outra coisa que eu percebi ao longo do tempo, com esse que a gente pode chamar de maturidade, sei lá, é que a gente sabe que a vida tem assim, a gente já entendeu que é o abrir mão que vai trazer essa presença e essa graça na vida. Uhum. Né? E aí a questão é, eu vou abrir mão do quê e Uhum. quando e por quê? Né? Então, assim, para mim é sempre essas perguntas, assim, na hora que eu penso assim, tá, quero fazer isso, tá, preciso abrir mão do quê? Né? E aí a gente começa a avaliar as questões que a gente faz na vida, assim, sabe? Tipo, essa coisa de fazer a terceira série, pra mim, eu sempre... Tá, eu tenho... Nesse momento da minha vida agora, eu tenho que abrir mão de coisas que estão me fazendo muito bem. Uhum. E que, na verdade, foram resoluções de coisas que não estavam me fazendo bem antes. Então, assim... É possível, e é muito possível, que eu abra mão disso em prol da terceira série mais pra frente. Mas eu ainda não tô emocionalmente preparada pra isso, porque é como se eu estivesse me curando com isso, sabe? Uhum. Então, assim, me curando, não sei se eu gosto dessa palavra, mas assim, eu tô me reerguendo, me fortalecendo através disso. Então, assim, eu não quero abrir mão agora. Então, essa coisa esse lance do tempo e das séries avançadas, elas dão essa... Né? E essa Essa coisa capacidade. da impermanência mesmo, né? Exatamente. Que agora não está sendo feito, mas tu faz outras coisas que talvez te preparem para que daqui a pouco tu consiga retornar com mais leveza, né? E com mais, às vezes, até felicidade, né? Sim, claro. Uhum. Ou não Mas também, ou às não vezes já tem também. já tenha passado a Exatamente. fase. Sim, Exato. e também tá tudo bem. Tudo bem. Exato. Né? Tá tudo bem. Foi um ponto da tua fala, Cacá, que eu pensei, tipo, quando tu falou, talvez minha história seja até aí. E é uma... Se você olha pra trás, é o tanto de coisa que é, Não, tá tudo sabe? certo. Tipo, Tá tudo certo. Eu acho que e tem um tudo pouco certo. da nossa cultura também de querer o mais, Querer. e esquece de olhar o caminho todo que foi feito Exato, antes, né? exato. Então é um momento importante esse também. De tu dar uma parada e olhar, né? O que foi construído. A gente pensa muito, tipo, e a próxima? E aí que, né? Enfim, principalmente quando é mais novo e não tem tanta maturidade ainda, é tipo, quando é a próxima? Cara, tem um momento que para. Pra todo mundo. São só 6 séries, né? E aí, tipo, tem um momento que para. E aí, como é a próxima? Sabe? Se você avança muito rápido, se você, tipo, não tá preparado pra receber esse tanto de postura. E esse lance também do qual é a próxima é uma coisa muito contemporânea do método, né? Porque lá atrás Sim. ninguém sabia. Sim. Justamente sobre isso que eu queria também ouvir de vocês, porque eu acho muito legal essa maturidade que vocês trazem em função do tempo de prática, né? E quando vocês iniciaram e nas primeiras idas a Mysore, era outra, o método era uma coisa, né? Hoje em dia a gente tem muito mais gente praticando, né? Eu imagino que Mysore hoje em dia deve ser uma loucura. E como é que é pra vocês, né, ver tanta gente praticando, no Brasil principalmente, né? E como é pra vocês que talvez tenham demorado tantos anos para se desenvolver dentro dessa sequência, dentro desse método, ver que hoje em dia talvez as coisas estejam um pouco mais rápidas do que já foram, né? O que vocês enxergam disso, né? Primeiro, esse movimento todo de tanta gente praticando. E segundo, talvez uma velocidade diferente do que quando vocês iniciaram no método. Eu penso duas coisas. Essa questão de muita gente praticando, uma das culpadas da Cacá. Isso é uma coisa, é um Tem fato. que agradecer. É um fato. Essa ter espalhado a palavra do Ashtanga pelo Brasil. Mas eu acho como super positivo esse tanto de gente praticando, né? Deve ser realmente acolhido, porque, enfim, é algo que mudou para tão melhor a minha vida, a prática. Eu não falo da prática em si, mas tem algo nela, né? Porque eu sou bem sincero em relação a falar isso, né? Sinceridade não é o melhor momento do meu dia praticar. De jeito nenhum, né? Como eu falei antes, né? Eu pratico porque o que eu mais gosto de fazer é dar aula. E aí eu não vou ser
hipócrita de cobrar uma coisa ou de ensinar algo que eu não tenha experimentado em mim. Mas a prática em si eu não sou de movimento, eu sou de letargia, né? Não parece, mas enfim. Eu sou de... É difícil de acreditar. Eu sou de letargia, assim. E aí, até eu brinco, né? Se eu pudesse, como capricorniano, ganhar dinheiro fazendo resenha de filme, de série, de livro, eu seria deitado na horizontal a todo momento, eu acho que faria isso. Mas, assim, eu acho super positivo porque a prática, se você se permite praticar ela da maneira correta, como é para ser, se dedicar, ela tem o poder de te transformar. De mexer com a tua vida, né? De tirar algo que está impregnado desse seu caminho pré-começar no yoga. Porque a gente, imagina, a grande maioria das pessoas começa com 20 e tantos ou 30 e tantos anos, e às vezes até gente com 40 começando, 50 começando. Imagina todo o histórico que a pessoa traz dessa vida até começar a praticar. Né? Eu penso muito nessa questão, assim, a minha família tem uma questão dessa letargia. Então, eu sei que isso está muito presente em mim. E se eu não pratico, eu vou para um caminho que eu não quero ir. Que tá impregnado essa inércia dentro de mim, sabe? Então, a prática, ela me responde um pouco nisso. Não que seja algo mas eu sei que é necessário para mim. E faz com que minha vida ande, caminhe, movimente, né? Siga por um caminho melhor, que a leitura que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, desse boom de praticantes que tem, é legal as pessoas cheguem mais hoje em dia mais preparadas, porque a gente tem melhores professores hoje em dia também. É mais... A coisa cresceu tanto que a gente tem muitos bons professores no Brasil hoje. Como a Cacá falou, antes você tinha que ir para fora para ter o contato com, sei lá, alguém que lançou qualquer coisinha da segunda série, ou praticar com um professor que estava no exterior, ensinando. Né? Tinha um professor no Brasil que tinha já um conhecimento maior, que era o Matthew, na época, mas no restante, meu Deus, segunda série era uma coisa... O que é isso, né? Então, hoje em dia, as pessoas chegam mais... Aí tem outro lado da moeda. As pessoas chegam mais já com uma prática avançada e fritam a cabeça já na primeira temporada. Porque fica numa ansiedade de querer a próxima postura. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Maestro, eu era praticante de Hatha Yoga, então não praticava Ashtanga. E, tipo, eu conhecia a série, porque eu fazia todo o yoga que tinha em Fortaleza, né? E, tipo, às vezes, o Matthew foi para Fortaleza, eu fui dar um workshop, eu ia. Como ia alguém de Iyengar, eu ia também. Eu praticava tudo que acontecia em Fortaleza. Mas eu era um praticante de Hatha Yoga. Então, eu sabia a sequência do Ashtanga, mas eu não praticava Ashtanga. Então, eu nunca entrava nas conversas, né? Tipo, a próxima postura, passou não sei o que, quando é que ele vai me dar? Eu não sabia o que era. Eu não fazia a segunda série. Não tinha eu subia no drop back com o olho. Né? Eu abria o olho, aí... Né, tipo, muito bom. Parecia que eu tava saindo do afogamento, né? Aí é muito bom ouvir isso, né? Porque quando a gente... talvez muita gente que tá vendo a gente agora tá nessa fase, e quando olha um professor... pensa que não passou por esse processo, né? Meu Deus. Mas todo mundo passa por esse lugar de desespero, né? Aprendendo a fazer dropbacks, né? É incrível. Eu acho que demorava, tipo, uns 15 minutos pra descer, né? Aí ficava... E subia, tipo, com o olho assim, arregalado. Acho que o olho caía. Era uma mola. E aí, eu, tipo, não tinha ansiedade. Então, eu não entrava no assunto de quem fez catching, quem não sei o quê, quem foi teu assistente, deixa eu passar por essa postura. Será que eu tô... e agora? Eu vou perder quando eu chegar em casa? Porque isso rola muito. Então, as pessoas chegam muito avançadas, porque a gente tem bons professores que podem avançar esses alunos, mas talvez a velocidade do avançar, se a pessoa vai para Maestro, pode dar um pouco gerar um pouco de ansiedade na primeira temporada. E é só o que acontece hoje em dia. Né? A gente vê alunos indo agora e fica tipo... Mas fulano já ganhou postura e eu não ganhei. O Sharath não gosta de mim. Não sei o quê. Então, tem um pouco disso, assim. Uma frustração, talvez. Né? E a primeira vez que eu fui, tipo, foi tudo tranquilo. Eu não falava inglês, não falava comigo, sabe? Eu falava com a Dani, tinha 2 brasileiros quando eu fui a primeira vez. Eu e a Dani. Né? Eu conheci a Dani lá, inclusive, né? A gente dividiu apartamento junto, a Dani
Obrigado, Dani. A Dani super me acolheu, era a segunda temporada dela. E aí eu mal falava português, né? Eu falava cearense. Assim, falava cearense, aí, enfim. Eu tava lá com a Dani, super disciplinada, não sei o que, tal. E eu super preguiçoso. Meu Deus, quando eu recebi meu horário pra praticar, que era 10 da manhã, e eu, cara, graças Que a Deus, gostoso. a Dani super, 10 da manhã, muito tarde, eu, que tarde, tá ótimo esse horário, sabe? E aí a Dani super me acolheu, mas eu, tipo, eu não entrava nessa questão de ter ansiedade, de autorização. O que era autorização? Não sabia nem nada disso. E eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu vi praticando lá, e era a única pessoa que eu conhecia dentro do universo do Ashtanga, era a Kino. Porque a Kino tinha já no canal dela no YouTube. Na época, eu tinha mais seguidor no Instagram do que a Kino. A Kino postava no Instagram manga, oceano, o mar lá de Miami e flor. Não postava mais nada, né? Então eu tinha muito mais seguidores que a Kino na época. Muito bom. Eu postava umas outras besteiras, assim. Um pouco mais interessante. E aí, mas ela tinha um canal do YouTube que muita gente, mesmo praticante de Hatha, pegava as dicas que ela dava no canal do YouTube. E aí, eu lembro que como eu não tinha conhecimento mais do que a primeira série, do que eu já sabia ali nessas aulas guiadas que tinha em Fortaleza, quando eu via Kino praticando, e eu ficava, meu Deus, o que é isso? Que postura é essa? Tipo, eu lembro a primeira vez que eu vi Titibasa, né? Eu fiquei, meu Deus, e lá em Maestro, né? Tipo, que coisa bizarra é essa? Mas E me chamava, é um marco, Muito, né? me chamava a atenção, assim, de tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas era sem pressão, era como se fosse, vá lá e... Sim, nunca vai chegar pra mim essa postura Nunca mesmo. vai chegar pra mim, Né? enfim. Tô de boas. Tô de boa. Meu Deus. Eu lembro que, tipo, quando a Dani falou, fui chamada nessa temporada, ela falou, fui chamada pra aula guiada da segunda série. Que é isso? Né? Aí ela ficou assistindo, passou, na época, era de domingo a sexta que praticava. Então a guiada da segunda era no domingo. Então ela passou o sábado assistindo um vídeo que tinha no Patabi Joyce, naquela aula guiada, tentando decorar os vinhaços. Até a Dani, super nervosa, assim. Ela falou, tu fica pra assistir, pra ver como eu me dou, se eu me dou bem, não sei o quê. Aí foi a única que eu assisti. Aí, hoje em dia o pessoal assiste todas, né? Fica esperando ali ser chamado e tal. E na época eu assisti essa, meu Deus, coisas chatas, sabe? Não, Tipo, vamos falar da Dani. Aqui. Gente, é muito bom. Virou fofoca Todo agora. mundo vai pra aula guiada em Maestro, assim, tá todo mundo assim, ó, Tenso. tenso. Você vê a cara É de um tensão. momento. Dani Sá chega com o cabelo amarrado aqui, puxado. Bailarina. Ela chega assim, ó. Assim, essa amiga, onde é que tu vai com essa cara? Assim, não, vou pra minha performance. Eu tenho que pensar assim, senão eu fico nervosa. Eu tenho que manter o carão, porque Eu ele tenho nem vai reparar no aço, ele vai olhar pra cara. Entendi. Então, mantém a E Estratégia. ela chega maravilhosa. Tá todo mundo desesperado e ela tá Pleníssima. plena, com o tapetinho dela, assim, focada. no carão. Maravilhosa. Mas e é engraçado isso, porque a gente vê, tipo, na fila de espera pra fazer a primeira série guiada, todo mundo descontraído, conversando, falando nada, segunda série. Ninguém fala, Parece que as pessoas não falam. a gente tá indo pra uma festa de casamento, de 15 anos, né, uma celebração, e outra a gente tá indo pra um velório. Na guiada da Ninguém segunda série. fala. Tenso. Não, e aí quando fala, é expectativa. Ai, como é que tu acha que vai ser o Karandavassana hoje? Putz, será que ele vai fazer Ai, será que ele bacassa vai igual contar? semana passada? Pô, Será que ele vai dizer o tem quê? muita gente assistindo? Será que vai não sei o quê? É bem isso. Ansiedade. E tu, Cacau, o que tu pensa desse movimento lindo aí que tu ajudou a criar, né? Pra mim, assim, o Ashtanga Yoga é a joia mais preciosa que eu tenho dentro da minha caixinha. Pra mim, se eu puder, quantos mais aniversários, se eu puder botar eles pra dar aula pra 300, eu vou botar. Eu ajudo, vai. Porque eu acho que, assim, é muito precioso como método. Quanto mais eu estudo o Yoga Sutra, mais conexão eu faço com o método. E quanto mais eu me relaciono com pessoas, mais eu vejo o quanto nós, como humanidade, precisamos de uma atividade de pacificação da mente.
Então, assim, o que eu puder... É como se fosse assim, eu encarei essa jornada como, tipo, Karma Yoga, assim. Você perguntar, tu não tá cansada de dar aula? Tô naquela sala de aula há 12 anos e a turma só cresce. E se a gente pensar todas as pessoas que tu conhece, eu acho que eu sou a que mais tem horas de sala de aula, né? A que menos viaja, a que mais tá ali, sabe? De horas de sala de aula regular das pessoas que eu conheço, assim, sabe? Talvez o Hamish. Mas, enfim, tô cansada, mas eu vou até a hora que eu, entendeu? Enquanto tiver gente vindo, enquanto eu puder, tipo, sabe, colocar o Ashtanga da forma que eu acredito, da forma que eu pratico, da forma como a gente aprende, na estrada, para mais pessoas experimentarem, eu vou fazer. Então, eu acho que, assim, maravilhoso. Né? E tem muitos brasileiros indo para mais. Várias pessoas me fizeram essa pergunta: como é que você se sente? Eu tenho um pouco de medo, mas eu acho maravilhoso. Dá um desespero. Afinal de contas, é a joia mais preciosa da caixinha. Então, Sim. Dá um desespero, assim. Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso. Né? Olha só quantas oportunidades a gente tem no país. O Brasil é um país gigantesco, Exato. Sabe? Sim. É um país gigantesco para ter meia dúzia de autorizados. Não, a gente tem que ter muitos autorizados. Inclusive... Né? Tu foi um dos motivos que eu fiquei no Brasil, né? Lembra? Sim, eu Contratou. Não, eu incomodo. Tipo, não, fica no Brasil, tu vai ser autorizado, o Brasil precisa de mais gente. Precisa, sabe? Agora, esse lance do avançar rápido... Quando eu fui para Mysore pela primeira vez, até fazendo um paralelo com a primeira ida do Lucas, né? Quando eu fui, a minha primeira ida para Mysore, o Guruji estava vivo ainda. E ele ficava sentado na cadeira, ele já não dava mais aula, ficava sentado na poltrona dele. E quando eu estava lá, ele foi hospitalizado pela primeira vez. E ficou internado pela primeira vez. Então, assim, eu não tive a experiência de escutar papos sobre Kapotasana. Porque o papo era o que ia acontecer quando o Guruji morresse. Só se falava sobre isso. Então, assim, eu já era perdida no método. E depois fiquei mais perdida ainda, porque eu não sabia quem era autorizado, quem era certificado. Ninguém tinha. Tu conhecia aqui, não conhecia o Mark Roberts. Era o único que eu conhecia, né? E era isso. E eu ficava, eu ficava escutando as conversas, mal entendia, mas também não me intrometia, porque afinal de contas eu não sabia quem era quem, não sabia o que estava acontecendo. E tinha uma coisa muito interessante que eu acho que é o oposto que acontece hoje. Eu tinha 29 anos e eu era uma das mais jovens que tinham lá. Tipo, todo mundo era mais velho. Né? Então, assim, você pega um grupo de pessoas com 30 plus... fazendo Ashtanga, naturalmente o processo de evolução, se a gente pensar a nível de asana, vai ser um pouco mais lento do que uma pessoa de 20. Né? Então, assim, não tinham professores que já tinham traçado o caminho das pedras disponível como tinha hoje. As pessoas eram mais velhas. E não tinha informação, tipo, anatômica, como a gente tem hoje. Claro, tinha, né? Informação de anatomia existe há muito tempo, eu digo, mas não tinha esse apelo. Tinha, assim, em Mysore tinha uns workshops de anatomia que você escutava e você falava, tá, mas isso aí é bullshit, sabe? O que tá acontecendo aqui? Você falava assim, isso não é legal. Então, assim, era uma outra geração de coisas acontecendo, né? Hoje, a gente tem muitas pessoas jovens com habilidade e com professores que traçaram o caminho disponível tanto presencialmente quanto de forma online. Sim, a gente não pode dizer que o online não avança, porque avança e avança muito bem. A gente tem, né? A gente vê isso. Então, assim, não... como que eu vejo... o caminho é esse, eu não vejo de outra forma. Né? A gente não sabe qual vai ser a consequência para a próxima geração. Sim. Né? Que era uma coisa que a gente estava falando no meio do caminho. Talvez, quando a gente estava vindo para cá, se você quiser, talvez até conduzir a partir daqui
como que vai ser com essas pessoas jovens avançando muito rápido, porque chega uma hora, perde a graça, né? Sim. Então, Sim. precisa procurar alguma coisa diferente para se manter nutrindo. Como sustentar, Como né? sustentar, Como sustentar, ao exato. longo Acho dos que- anos. Porque assim, se você vê os professores que estão há mais tempo no Brasil dando aula de Ashtanga, praticando, que foram autorizados antes, a gente passou mais por esse processo. Eu digo, eu nem tanto assim, mas a Dani, a Cacá, por exemplo, tiveram muito tempo de primeira série. Né? Pronto, por exemplo, usar para não falar dos professores brasileiros, mais uma vez, não faz tanto tempo assim, o Mark Roberts falou, ele passou, sei lá, 4 anos de primeira série, 8 anos de segunda, quase 12 para terminar a terceira. Uau. É muito É tempo. muito tempo, imagina, só aí foram 24 anos para terminar a terceira série, 24 anos de prática Uau. para terminar a terceira série. Hoje em dia, tem gente terminando a terceira série ou avançando muito na quarta, a pessoa tem menos de 25 anos. Sim. Imagina, é muita pressão para uma pessoa. Sim. Né? Como você pegar. A gente tem. Querendo ou não, se você vai avançar nessa velocidade ou mais rápido, assim, ou tem uma prática de série avançada, é uma vida de atleta quase. Claro, com E a gente certeza. não se cuida como atleta. A gente não tem nutricionista. Não Que tem tá ali, suporte. a gente não tem a recuperação muscular e óssea que os atletas têm. Né? A gente não se cuida como. Aí a gente vai... quer ir pra balada e quer praticar. E é justo pra pessoa de 20 e poucos anos ir pra balada e fazer as suas farras, etc e tal. Então, se você quer avançar, você vai ter que abrir mão dessas coisas. E aí vai chegar lá na frente, você vai ou se frustrar, porque a prática não te iluminou e não trouxe... O asana, ele tem o poder de transformar, mas ele não é né, como eu falei antes, ele não é o que te vai... Ele não é tudo, né? E se você coloca essa expectativa no asana, tô avançando, você não vai ser mais yogi do que ninguém. Porque coloca a perna atrás da cabeça, porque pega no calcanhar, girando o corpo para trás. Isso não vai te fazer mais yogi, né? Tem gente que é muito mais com comportamento do que seria yogi, fazendo Surya Namaskar. Sim. E aí, então tem muita gente jovem avançando muito rápido que vai ter que vai entrar em conflito da vida que uma pessoa jovem deve experienciar por conta da prática, e aí isso chega um momento que vai estourar. E como é que vai ser? Será que essas pessoas que têm menos de 30, menos de 20 e poucos, com uma prática tão avançada em tão pouco tempo, será que vai chegar a 15 anos de prática, a 18, a 12, a 20, a 25 anos de prática, com uma pressão tão grande? Porque é uma intensidade, é lógico, né? Para quem for escutar e não pratica Ashtanga, a gente avança muito pouco a pouco, muito gradual. Mas ainda assim, é intenso. Mesmo os avanços, é intenso. Né? Para você fazer aquilo todo dia, como o método preconiza, é complicado, é difícil, né? Então, se você não sabe dosar a maturidade de avançar, você vai, em algum momento, isso vai escapar para algum canto, né? Vai estourar, a pessoa vai deixar de praticar, a pessoa vai se desiludir, vai perder a graça, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode segurar também, Mas, porque ao está mesmo tempo, disponível, você é pode segurar, complicado, exato, né? Você é obrigado a soltar, exato, né? Tá Talvez- disponível. Talvez seja um momento diferente dentro do método, Sim. né? De que talvez nem os professores ainda tenham muito assertividade de quanto que pode ser veloz essa progressão. Mesmo com um corpo super disponível, né? Exato. Porque uma pessoa, às vezes, está super dedicada, tá com seus 23, 24 anos, tem condições, e daí tu olha e tu vê que pode ir mais, mas ao mesmo tempo não sabe se deve, né? Assim, uma coisa... Tipo, a primeira vez que eu fui para Malásia foi em 2013. Né? Então, o Pattabhi Jois já havia falecido, né? Nunca cheguei a conhecê-lo, enfim. Então, foi em 2013 a primeira vez. A Cacá foi antes, Dani também, né? Para citar 2 exemplos. Eu já senti uma diferença muito grande do Sharat. Imagina quando ele era mais novo, né? Ele tem 10 anos a mais do que eu, então o Sharat tem 50, vai fazer 53. Então, quando eu fui a primeira vez, o Sharat tinha 42 anos. Ele era muito mais rígido para passar a próxima postura, né? E aí eu acho que a gente percebe como está o movimento hoje em dia. Hoje em dia,
você vê que ele passa mais fácil. Então, uma pessoa chegar na época que a Dani e a Cacá foi a primeira vez, chegar na terceira era, meu Deus, chegou na terceira série, uau. Hoje em dia não é tão demorado o processo, porque ele sabe que ele tem professores, mais professores espalhados por aí dando aula. Esses professores avançaram com ele, preparado para ensinar pessoas. Então, ele reconhece, né? Tipo, essa pessoa tá pronta, não vou segurar. Porque às vezes... Tipo, tem uma casa da Megan, por exemplo, que foi certificada agora. Ela falou, meu Deus, eu demorei 2 seasons pra ganhar Pachaça. Né? Mas tem uma coisa interessante também que eu acho que a gente tem que considerar. A gente sofreu a sucessão, né? A gente é a geração da sucessão. Né? Então, assim, nessa minha primeira temporada que eu fui, que era um assunto que eles falavam, é que eles já estavam sem autorizar ninguém há 3 anos. Sem dar um papel para ninguém há 3 anos. Naquela época, né? Então, assim, o Guruji morreu. Eu fazia casting com a Sarasvati. Até na minha segunda temporada que o Sharat brigou com ela por mim. Mas até então, eu ficava com o Sarasvati. Tinha dia que era com ele, tinha dia que era com ela. Mas, assim, normalmente é ela que... Aí, na segunda temporada que eu fui, é que o Sharat, tipo, disse pra ela... Não sei lá se disse, né? Mas foi o que pareceu, porque depois ela nunca mais veio. Que é, tipo, essa aqui é minha, deixa ela pra mim. Mas a gente sofreu essa sucessão e ele demorou até ele se sentir seguro com aquele grupo de pessoas que agora, não, esses aqui são meus. Exato. Não são do meu avô, não são, tipo... Né? Esses são os meus alunos, esses estão vindo sempre, eu posso confiar neles. E aí começou a vir um monte de autorização, né? Então, isso, ao mesmo tempo que isso contribuiu com o processo, né? A gente consegue entender que agora ele está indo mais rápido. Por quê? Porque ele está mais seguro. Ele sabe que... A gente precisa mandar carta de recomendação. Então, ele sabe que tu chega lá, tu já pratica com alguém que ele... Conhece, ou que ele deu, né? Que ele tem uma relação. Então, isso facilita também o processo de ele avançar. Porque imagina, antes era uma desconfiança sem fim, sabe? Era é sempre tipo... O que tu tá fazendo aqui? Vou esperar vir de novo, sabe? Vamos ver se volta. Agora não, agora tem uma... Agora, o próprio sistema passou a sucessão e o Parampará voltou a ficar mais claro, né? Tipo, agora fica mais fácil mesmo o processo. Né? Até o fato de, tipo... Imagina a mudança de visão do Sharat com a prática. Claro. Com o método, né? Ele amadureceu também, ele tá mais leve, ele tá mais, né? Ele tá mais consciente do seu lugar. Né? Eu lembro, quando eu fui a primeira vez em 2013, quase ninguém falava Guruji para ele. Então, eu lembro que o Ajay, né? O Ajay Tokas, chamou ele, eu vi o Ajay chamando ele de Guruji, ele, não. E hoje em dia, todo mundo chama ele de Guruji. Eu chamo ele de Guruji, eu não conheci o Patabi Joyce. Então, eu sempre me refiro a Patabi Joyce e o Sharat a Guruji. Porque ele é o meu Guruji. Então, mas eu lembro que nessa época de 2013, ele ainda não estava. E já tinha passado 5 anos da morte do... Né? 2009. Sim, porque esse tipo de coisa não é... Você não bota coroa na cabeça do outro e pronto, sabe? É um processo. O Patabi Joyce, ele não tinha ainda ele não estava nesse lugar. Você sentia que ele não estava ainda... Precisa de tempo, como claro, E aí ele também precisava amadurecer esse título, assim. E aí agora você vê ele muito mais leve, né? Ele muito mais aberto em relação às pessoas, né? Enfim, e muito mais maduro em relação à prática. Talvez ele pense, pra que eu vou segurar essa pessoa tanto tempo aqui na postura? Eu quero mais uma postura. Sim. Né? Então é meio que você tem que saber dosar isso, saber essa dosagem de acelerar o processo, né? Ou não. E tem uma outra coisa também. Ele sabe que se ele não der, a pessoa vai fazer. Sim, entendeu? Tem acesso, tipo, né, ele olha para aquele corpo e ele sabe que a pessoa faz segunda série. Exato. Tá, eu vou trancar Pachassana porque isso eu sei que a pessoa faz, sabe? Então, tipo, Pachassana. Exato. Né? Sabe que a pessoa faz, tá óbvio, a gente sabe. Eu lembro que eu super me choquei na época que eu escutei ele falando, porque na primeira temporada que eu fui, eu entendi alguma coisa de inglês, só que o inglês indiano já é, né? Enfim, difícil de entender. Mas uma das primeiras coisas que eu entendi dele falando numa conferência foi
pelo Surya Namaskar de vocês, eu sei mais ou menos onde vocês estão na série. E eu fiquei, que conversa. A gente que não tem nem o tanto de contato humano que ele tem, hoje em dia ele já tem uma noção. Às vezes você vê o aluno como o aluno carrega o tapete, ele abre o tapete, você já você sabe. pratica ou se não pratica, onde Sim. é que tá, onde é que não tá. Chega fazendo barulho com o Imagina, tapete no exato. chão. Aí já, eu não. opa, né? Se o tapete tá esfarelado, eu falei, não pratica Axé. Porque normalmente é um tapete ruim. E aí, mas imagina, ele tem uma experiência que ele reconhece o corpo da pessoa. Essa pessoa faz, né? Então, por exemplo, esse mito que fala demais, todo mundo faz sketch. Não é verdade isso. Ele faz sketch com quem ele sabe que tem capacidade de fazer catching. Agora, se você gosta de receber catching ou não, é outra história. Mas se o seu corpo está disponível para fazer, ele vai fazer. Sabe? Não, agora ele vê uma pessoa que é um poste, ele não vai fazer catching. Óbvio que não vai fazer catching. Né? Mas ele vai te fazer um trabalho. Ele vai te fazer sentir Fica fortes assim. emoções como se você estivesse fazendo catch, entendeu? Inclusive, às vezes ele fala assim, make him catching pros assistentes. Aí o assistente acha que é real, a pessoa acha que é real, e aí o desastre tá acontecendo naquele momento ali, né? E, bom, vocês já falaram um pouco, assim, de como tem sido essa condução do Charat em Mysore, mas como que vocês veem o futuro do método? O que vocês acham que vai acontecer na próxima... Agora é só palpite, né? Só o que vai acontecer na próxima década? Como é que tá o Charat lidando? Ele tá se saindo bem dentro, né, da análise dos alunos dele? Eu acho que a gente vai seguir de rolo. De rolo. Assim, que nem foi... Eu vejo uma evolução, mas vejo também ainda, de forma muito forte, o fato de ainda ser um instituto de pesquisa, como era antes. Então, acho que a gente vai seguir fazendo isso. Porque, assim, o resultado do que está acontecendo agora, a gente vai ver daqui a uns anos, né? E aí, a gente vai tropejar ali, né? Vai dar vamos ter que lidar com essas situações que estão acontecendo, porque não necessariamente vão ser incríveis, porque a gente sabe que nada na vida é incrível só, sempre vai ter. Então, assim, a gente vai lidar com esses tropeços, de rolo nos tropeços, e eu acho que o Charat tá, tipo, impecável. Pra mim, impecável, e a gente vê a prova disso, sabe? Tipo, só cresce, tá cada vez melhor, tá cada vez, tipo, mais humano, tá cada vez mais disponível. Viajando, né? Viajando e até essa proposta de fazer essa nova série que vai comportar aquele, né, você lê o texto da nova série, ele fala para os atletas, para as crianças que hoje em dia têm apresentado muitas questões mentais, fala das pessoas mais velhas, das pessoas que têm limitações físicas, até o fato de, pela primeira vez, não que essas pessoas não eram acolhidas no método, elas eram acolhidas, mas elas não se falava delas. Né? E agora elas têm... Ele abriu esse espaço. Né? Ele abriu esse espaço. Então, assim, para mim... Cara, eu acho que o Charat me surpreendeu muito. Eu escutei muita bobagem na época do processo de sucessão. Assim, eu escutei, tipo, um monte de coisa, assim. Peguei a fase da briga, dos old school com ele, daquele rompimento. E me surpreende muito aonde ele está e como ele tem feito esse trabalho, assim. Como ele tem feito esse trabalho nele. E como isso está refletindo na comunidade. Não é o trabalho que ele está fazendo na comunidade. Né? A gente vê nele. Né? Até a forma, as brincadeiras dele. Faz tempo que eu não vou, mas assim... Eu já estava percebendo a mudança lá. Imagina vocês agora, assim, né? Eu lembro a primeira vez que eu travei a coluna em Mysore, foi uma coisa assim, tipo, de muita gente olhar e falar, meu Deus, como é que vai ser, sabe? Como que o Charat lidou com isso? Ele lidou maravilhosamente bem, assim. Ele riu da minha cara, como ele ri da cara de todo mundo, mas ele me acolheu, mas ele ria. Né? Ria, ele apontava o dedo e dava risada, assim, gargalhada na minha cara. Mas me acolheu igual, entende? Me disse o que eu tinha que fazer, me disse o que eu tinha que fazer hoje, amanhã. Eu chegava, ele me mandava pro palco, eu ficava desesperada, mas claro, o palco é onde ele vai me ver, sabe?
Não é porque a primeira vez, quando eu tava muito mal, que eu fui pro palco, quis morrer. Por que ele me botou no palco pra todo mundo me ver nesse estado? Não, é óbvio porque ele consegue me ver, entendeu? Então, assim, também tem essa diferença do Ocidente e do Oriente, né? A forma como eles cuidam e a gente cuida. Né? Então, assim, eu não tenho... Pra mim, assim, ó, se você me perguntasse o que tu acha que o Charati tem que mudar, eu não mudaria absolutamente nada. Eu acho que, assim, o reflexo do trabalho dele tá aí. Eu acho também. Eu acho que o Charati tá cada vez mais... Como eu poderia falar? Que ele tá cada vez mais... A presença dele tá cada vez mais forte dentro do Shala, né? E mesmo sendo um Shala novo, no local físico, né? Enfim, é um Shala novíssimo. Mas você sente que já tem uma energia ali, tipo, de estabelecida. E essa energia vem dele. Né? Vem dele. Vem do que ele tá fazendo, sabe? A maneira como ele tem conduzido a prática, as guiadas, né? Por exemplo, ele tem feito algo que não sei se tinha antes, mas todo momento de ele pega algum momento da CIS vai ter uma confraternização. Sabe? Que é isso como um pouco que humaniza um pouco. Ele é muito aterrado. Ele tinha tudo para ser se colocar no lugar de intocável. Ele não é assim. Né? Você sente que veio com uma pessoa aterrada, que a prática fez muito bem para ele. Né? Então, tipo, eu também já escutei. Eu não peguei esse momento da época do rompimento, mas eu peguei o início do Charati como o sucessor do Parampará, e eu escutei também um monte de bobagem. E aí, sempre quando eu falava, inclusive em Mysore, né? Tinha gente que ia para Mysore, mas não ia para o Charati, porque algum outro professor tinha recomendado, não, quer ir para Mysore, mas não vai para o Charati. E aí eu falava assim, cara, escuta uma conferência dele. Sabe? Sempre as conferências, nunca o assunto é asana. E se você pergunta sobre asana, ele meio que... ele vai perguntar sobre isso. Né? É sempre... Conferência praticamente sempre... Exatamente. A conferência praticamente é Yama Niyama, né? Yama Niyama e tal. E ele... E num lugar que tem, tipo... tem uma leveza. Eu sinto o ambiente leve. Quem torna o ambiente tenso, muitas vezes, somos nós. Os alunos ocidentais, tá? Então, ontem, inclusive, eu estava brincando com uma aluna, falando assim, imagina se o yoga estivesse nas Olimpíadas, né? Meu Deus do céu. Parece que mais a gente leva, parece um pouco disso, assim. Parece que a gente entra numa neura lá, quando fala a gente como comunidade de praticantes em forma geral, né? Mas o Charati está longe desse negócio. É meio como se fosse... Por que vocês estão pirando? Mas ele sempre teve... Eu sempre via isso, sabe? Eu não sei se é porque eu não era muito da pilha do... Então, assim, eu sempre praticava tranquilo, nunca me machuquei lá. Me machuquei, mas não foi, tipo, foi totalmente uma outra situação, assim. Mas eu sempre senti ele tranquilo com relação a isso. Quem não é somos nós, né? A pressão, tanto que ele sempre teve, né? O show-off dele brigar, tipo, não faz, né? Ele não queria que fizesse as coisas, ele trancava as pessoas, ele fazia um monte de jogada, tipo, emocional com as pessoas para tipo assim, sai desse lugar de asana, sabe? Ele sempre foi mais suave com relação a isso. Só que a gente não era. E aí agora começou a aparecer, talvez, pessoas um pouco mais maduras com relação a isso. Claro, é a geração dele amadurecendo, né? Sim, exatamente. Agora é a geração dele amadurecendo. E aí essa geração é que vai baixar um pouco essa poeira, assim. Legal. E como é com tantos alunos novos e mais, como é que é a relação do Charati com os alunos novos? Ele consegue dar uma certa atenção? Como é que... Quando as pessoas falam assim, ele vê todo mundo, eu falo, faz uma coisa errada. É mesmo. É difícil de imaginar isso, né? Com tanta gente. É incrível, é impressionante. Continua me impressionando, assim. Como é que... Como ele pesca umas coisas. Por isso que eu acho que ele começa a season. Primeiro que já tem essa história de agora tem que ter uma carta de recomendação para ir.
Então, ele já sabe que ali não vai ser uma pessoa que nunca praticou na vida, né? Pode ter sido uma pessoa, não sei, porque aí vai depender também do critério de cada professor. Por exemplo, a regra é, para que você vá para Maestro agora, você tem que ter praticado pelo menos 2, 3 meses com um professor autorizado por ele. Mas não quer dizer que todo aluno que pratica comigo, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 meses, enfim, que me peça a carta de recomendação, eu vou falar, ok. Porque tem pessoas e pessoas, né? Então, tem gente que eu vejo que... Você já recusou alguém? Já. Discretamente, mas já. É porque também é o teu nome envolvido. Exato, Claro, importante. E a joia mais rara da Exatamente. mais preciosa da caixinha, então. Eu não que eu recusei falando assim, não, você não, mas ela fala assim, não acho que não é o momento. Tipo, um pouco mais como, né? Não, tipo, você não vai. E aí, então tem pessoas, então ele sabe que, bom, e aí pode ter professores que não, fez 2, 3 meses, então eu recomendo. E não tem ainda o contato, porque a gente sabe que é muito mais do que esses 2, 3 meses, quando você cria uma relação de professor e aluno. Então, mas em geral, ele não vai pegar uma surpresa de quem é uma pessoa que nunca praticou. Eu lembro da minha primeira season, tinha uma pessoa que nunca tinha praticado Ashtanga na vida. E aí a pessoa não sabia fazer Surya Namaskar. Então ela entrou na sala e ficou em pé. One more. Aí a pessoa entrou, colocou o tapete e ficou olhando assim. Tipo, eu acho que ele tá pensando, quando é que vem alguém me ensinar o que eu tenho que fazer, né? Aí o Sharat, you do! O que tá esperando? Não sei o quê. E aí, you do! Aí a pessoa... Do what? Assim, aí ele, do Surya Namaskar! Aí a pessoa... ele pegou para o paciente, ok, you teach... Você ensina Surya Namaskar para essa pessoa. E falou, amanhã vai com a Sarasvati, porque a mãe dele, na época, era um shala só, mas ela dava aula na casa dela com um grupo menor. E aí, então, hoje em dia, ele sempre inicia, na época também, mas... Não, na época você podia chegar em qualquer momento do mês, né? Você podia chegar e estava rolando mais. Hoje em dia, você tem um momento de começar e ele sempre começa com guiada. Então, ele começa com guiada da primeira série, então, dali, ele já dá uma olhada e... Ok, ali não fecha Marichasa, ali não fecha Supta Kurmasa. Então, ele já... Porque aí na guiada, como a gente está quase numa dança, todo mundo fazendo junto, se algo sai do roteiro, você, o olho bate e pensa, opa! Né? Então, ele já coloca a régua ali. Né? Então, ele vê todo mundo. É impressionante. Incrível. Tem uma coisa que acontece no Shala, aqui na alta temporada, que as pessoas, elas falam pra mim, Cacá vê tudo. Gente, eu não vejo nada. Não dá pra ver. Tá? Não dá pra ver. O Sharat pode ter a habilidade de ver. Eu não vejo. Mas é jardim de infância. Você faz uma coisa errada, eu sinto pelas costas. Que a pessoa, tipo, ela dá uma... Daí eu já falo. Tipo, alguém viu? Daí a pessoa já sabe, tipo, puta, não dá pra enganar a Cacá, que ela já sabe. Tipo assim, vou pular na Vassana, deixa eu ver onde tá a Cacá. Daí eu já senti, entendeu? Mudou. Porque, assim, é muito doido, porque você não vê o que tá fazendo, mas você sente qualquer coisa que sai do sistema. Você sente, tipo, até quando eu sempre preciso ir no banheiro, eu dou eu faço um panorama, né? Então, eu meio que sei pra onde eu vou quando voltar. E daí, quando eu volto, se aquele plano não deu certo, eu já volto gritando. Porque alguém... Aí eu não sei o que aconteceu, mas eu já dou um xilique que a pessoa se entrega na hora. Na hora. É jardim de infância. É impressionante como... E não é que eu faria a mesma coisa. É da natureza humana. É da natureza humana. É jardim de infância. É assim que funciona. Né? É muito doido. Então, assim, o cara vê. Óbvio que ele vê. Até porque com a experiência do método, a gente sabe onde é que as pessoas costumam... Sim. E aí você já... Ali o olho já... Sabe? Por exemplo, porque tu já pensou também em burlar. Claro. Sim, em algum exato, momento. Em algum momento. Né? Ou que eu esquecia. Ou esquecia também. As posturas que você nota que as pessoas sempre costumam esquecer as mesmas posturas. Né? E aí, por exemplo... E é isso que a Cacá tá falando. É super interessante porque, por exemplo, em Mysore, eu já fui algumas vezes assistente do Sharat. E aí também é loucura, é muita gente. E é muita gente com prática
avançada também. Uhum. E aí você faz um panorama da leitura do geral, e isso você capta muito rápido, e você sabe para onde ir. No momento que vai. Tanto é que às vezes você se programa tanto que você, caramba, fulano tá lá na frente, tem que subir no cara da base. Aí eu, pum, aí, mas o fulano tava no traços, né? E ele precisa de ajuda no capotado, você tá aqui atrás. Aí você, plum. E aí, às vezes, no meio do caminho, do lado da frente pro lado de trás, tem um super girado, aí você para ali no caminho. Fulano, tipo, e é assim a dinâmica que funciona. Sim. Porque começa, não sei, como se o nosso drift na hora ampliasse na hora que tá dando aula, né? Fica um negócio muito amplo, assim. Sim, é incrível. E é presença, concentração também, né? Eu já falei aqui isso no Bio em algum outro momento, mas eu me concentro muito mais dando aula do que praticando. Se eu parar para pensar aonde eu trabalho mesmo a minha mente, aonde eu realmente, né, exercito essa coisa da presença, é dando aula, muito mais do que praticando. Praticando, assim, tipo... É interessante isso porque tem gente dependendo de ti, né? Claro. E aí a gente não dá pra gente tudo, generalizando, né? Claro. Tudo que a gente consegue dar pros outros, né? Quando a gente ensina, né? E aí acho que talvez seja essa relação, né? Muito incrível. A gente tá conversando há mais de uma hora. A gente né? tá time out. Não sei se eu posso fazer mais uma pergunta. Rapidinho. Vai. Tá, rapidinho. Você responde rápido, hein, Lucas? Lucas, sem palestra, Lucas. Não é uma pergunta, na verdade, algo que vocês diriam para uma pessoa que tá entrando agora no Ashtanga, né? Que tá iniciando agora a jornada. E, eventualmente, até alguém que esteja travado em alguma postura, né? Que acontece com muita frequência, né? O que vocês diriam para essas duas pessoas? E já emendando, o que vocês diriam, já que a gente falou tanto de Mysore, o que vocês diriam para uma pessoa que está indo para a primeira vez para Mysore? Rapidinho, né? Então, rapidinho. Para quem tá querendo começar, tem certeza? Para quem tá querendo começar, tente não criar expectativas. Se você se dispõe a fazer isso, você quer praticar Ashtanga, eu acho que foi uma coisa que eu fiz, assim, de alguma maneira. Coloca fé. Coloca fé dentro do método e segue com fé. E procure os bons exemplos. Procure os bons exemplos, sabe? Em relação a quem vai para mais a primeira vez, não crie expectativas, coloca fé. Tudo igual. Tudo igual. É quase como practicing and now is coming. Né? É tipo a mesma coisa. Tenta não criar expectativa e tenta usufruir do que vai acontecer por lá. Eu acho que Maestro me fez crescer tanto como pessoa. A Dani sabe bem disso, porque a gente se conheceu lá, né? E me fez crescer muito mais do que eu posso expressar em palavras, assim. Então, eu acho super mágico estar lá. Por isso que eu volto sempre. E pra quem tá travado numa postura? Pra quem tá travado, fé. E não cria expectativa. Não cria expectativa. Não, e não se sinta menos. Veja aquilo que a gente falou antes. Veja tudo que você já fez. Tudo que você já fez, às vezes, isso é muito já. Valoriza, né? Valoriza suas conquistas. E se tá travado, tem uma razão de ser. Sabe? Tem uma razão de ser. Talvez é uma debilidade que você precisa superá-la. Ou não. Talvez não supere agora, enfim, sabe? Mas não se frustre com isso. Faz parte do processo de aprendizado. Eu? Você. Como é que é? O que eu diria para quem tá começando? Para quem tá travado numa postura, travado bem entre aspas, para quem tá começando, eu gostei da fé. Legal. Mas eu acho que sim, tipo, você tem, entra consciente de que muitas coisas vão acontecer e nem todas elas são boas, porque daí na hora que alguma coisa, né, na hora que você encalhar, né, você já está preparado para isso. E especialmente procure ter por perto pessoas que tenham essa experiência, uma comunidade, assim, essa coisa muito sozinho, ou assim, aquele mestre que
já morreu tem muito tempo e nunca conheceu na parede, é perigoso, sabe? Assim, estejam com pessoas que tem uma linha direta, que tem uma base de estudo, que você tem segurança, que tem prática, que você vê pessoas junto bem, sabe? Isso é muito importante, né? Às vezes, assim, se cai em comunidades que, tipo assim, a base é a dor, a base é o problema, a base é falar mal dos outros, sabe? Eu acho que isso é o tipo de coisa que, sim, sai dessa, porque o yoga é uma coisa muito especial, e ele é especial para todo mundo. Né? A gente só precisa achar o momento certo e as pessoas certas e a disponibilidade mental correta para o momento. Então, assim, quanto mais perto de pessoas que vão te ajudar, melhor, né? E fé, eu adorei a fé. Eu jamais pensaria nisso, mas sim. Mysore é a mesma coisa, assim. Mysore, eu diria uma outra coisa, assim, esquece o que as pessoas vão falar sobre, tenha você a sua experiência, sabe? Eu tive uma experiência muito louca, porque eu fiquei muito focada no que me disseram sobre. E quando eu cheguei lá, foi uma coisa completamente diferente. Então, tenha você a sua experiência, sabe? Tipo, tenta anular, assim, anula um pouquinho o que os outros vão... Os conselhos construtivos das outras pessoas, sabe? Vai e se submete mesmo, entendeu? Às piadas do charate, às coisas que estão acontecendo, aos papos. Fica ali, sabe? Se permite. Fica ali naquele rolê, assim. Fica tendo a sua própria experiência, assim. Né? E não tira uma conclusão muito daquela temporada ou daquele momento, sabe? Espera as coisas acontecerem. Espera voltar, espera sentar, né? Espera ser autorizada para depois botar a foto com o charate e dizer assim, este é o meu mestre. Não faz isso na primeira temporada, é muito feio. Ele nem sabe quem isso é, sabe? Então, assim, acho que as pessoas, elas vão com muita coisa, assim. Então, tenta... limpa isso, sabe? Limpa isso. No Instagram, né? A pessoa chegou lá, tem uma semana. É meu mestre. A aluna do charate, né? E assim, é o melhor lugar do mundo. Não vejo a hora de voltar. Como é isso, como é aquilo. Não, calma. A próxima temporada vai ser o inferno. Nunca é maravilhoso. Sempre maravilhoso, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre sempre atento aos dois extremos, que eles vão estar presentes o tempo todo. Né? Então, assim, e eles são muito fortes no yoga, né? E especialmente mais. Porque quanto mais vulnerável a gente está ou a gente se coloca, né? Mais disponível aos extremos a gente tá, né? Então, assim, o yoga é um lugar onde a gente se coloca de forma vulnerável e ainda, então, nem se fala. Então, vai ser sempre esses dois polos mesmo. Gente, só agradecer, né, a fala de vocês, foi muito, e o convite da Cacá de intermediar também essa conversa, me sinto muito honrada, tô tipo assim, olha, a estudante ouvindo os profs, né, muito gostoso, obrigada. Obrigada, Eldi, por ter vindo, obrigada, Lucas, por não ter me deixado desistir. Obrigado, Cacá, pelo convite. Obrigada, acho que é isso, então, valeu, gente. Obrigada.